Olá, boa noite a todos. Vamos começar o nosso estudo desta noite falando um pouco mais sobre doutrina espírita, causa e efeito. Eu gostaria que alguém me desse um retorno para saber se o áudio está bom. Ok, então vamos lá. Nosso estudo, então, é os 15 princípios básicos da doutrina espírita, o item 7, que é causa e efeito. E hoje vamos falar de Código Penal da Vida Futura, entre o primeiro e o 10º código que a doutrina nos oferece. Para o nosso início, a gente vai fazer então a nossa prece inicial e logo em seguida damos partida ao nosso estudo. Eu convido a todos a essa oração e possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade do encontro e do estudo. Agradecendo à Fraternidade Espírita Mundo Luz que nos acolhe nesta noite, promovendo esse estudo de conscientização da vida espiritual através dos ensinos da doutrina dos Espíritos. Os bons Espíritos que estão junto de nós, em busca de nos auxiliar através da inspiração e do passe amigo que normalmente ocorre durante o estudo, possamos nós aproveitar essa oportunidade, juntamente com o nosso anjo da guarda, que também nos ampara. E Deus, que ilumina a todos sem distinção, possamos nós colher o fruto desse benefício pela nossa disposição mental e espiritual. Que assim seja. Então, o nosso estudo faz parte dos 15 princípios básicos, é o 7º item, e vamos falar de causa e efeito, Código Penal da Vida Futura, do 1º ao 10º. O nosso estudo ele tem um cronograma fornecido pela Fraternidade Espírita Mundo Luz, e no dia de hoje, a terceira parte, vamos falar do 1º ao 10º item desse Código Penal. E na nossa primeira parte, no nosso primeiro estudo, nós vimos a terceira lei de Newton. E o que diz a terceira lei de Newton? A lei de ação e reação, lei de Newton, é uma lei da física e também uma lei divina. A reação tem exatamente a mesma intensidade e natureza da ação. Há forças que se anulam. As duas forças na terceira lei de Newton são do mesmo tipo. Aplicada a uma força, surge imediatamente uma força de reação de mesma intensidade, natureza e direção com um sentido contrário. A moça empurra a parede para essa direção e a parede, para não cair, faz uma força física no sentido contrário, equivalente a esses mesmos 5 quilos que a garota está fazendo, empurrando a parede. E essa lei de ação e reação, essa lei da física, ela não existe uma dependência de ação posteriores, não existe uma razão para que algo aconteça posterior a essa ação, porque a reação ela acontece em momento imediatamente junto à ação, é simultâneo.
Devido à simultaneidade e o fato da reação só existir quando há ou quando existe uma força, não há um fato posterior a essa ação. Então a lei de Newton mostra para nós que no mundo físico, quando se faz uma força no sentido, existe uma reação no sentido contrário, mas tudo acontece imediatamente, simultaneamente. E aí a definição de causa e efeito, nós vamos ver que causa e efeito é uma lei natural, é uma lei divina. As ocorrências, os acontecimentos de causa e efeito acontecem no mundo ou no campo material ou no campo espiritual. E causa e efeito, ela necessariamente ocorre dentro do âmbito moral do ser inteligente. Causa e efeito é produzido exclusivamente pelo ser inteligente, racional, através do livre-arbítrio. Causa e efeito só é produzido pelo ser racional, que pensando, e raciocinando, e meditando, desejando e escolhendo, faz alguma coisa, no qual, em um outro momento, que seja no segundo seguinte, mas necessariamente num outro momento, se produzirá um efeito, nunca no mesmo instante. Diferente de ação e reação, que, além de ser no campo material, ele não requer o ato inteligente de nenhum ser, e ele ocorre no mundo material como essa barragem, em que a água deseja passar, fazendo uma força, e em contrapartida, no mesmo instante, a parede da barragem tem que fazer uma força no sentido contrário, anulando a força da água e impedindo que ela passe. Então vamos verificar que não há uma inteligência envolvida nesse ato. Já causa e efeito, necessariamente há uma inteligência que, agindo, produz uma causa que surtirá um efeito no futuro, sendo ele bom ou ruim conforme a causa que deu origem a ele. No segundo estudo, nós vimos, dentro de causa e efeito, a intuição das penas futuras. E aí, o livro Céu e Inferno nos diz que, desde todas as épocas, o homem acreditou, por intuição, que a vida futura seria feliz ou infeliz. Em todas as épocas, o homem teve essa percepção, conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. E vamos verificar que desde o mundo pré-histórico, o ser humano tem essa percepção da vida futura, como vimos na segunda aula. E que essa percepção ela está escrita na consciência do ser humano ou do ser espiritual. E que essa consciência vai desenvolvendo com os processos reencarnatórios à medida em que o ser humano ou o espírito que reencarna evolui, fazendo com que a sociedade evolui e tendo melhor esclarecimento já nesta época de hoje, diferente do homem primitivo que, mesmo tendo esta lei de Deus na sua consciência, ainda estava num processo de desenvolvimento inicial. Hoje, já carregamos um grau bastante elevado de compreensão desta consciência, desta lei de Deus. E
vamos verificar que, como a doutrina diz, que o espírito surge bebê, o espírito surge tão criancinha quanto os corpos humanos, e ao longo dessas diversas reencarnações, o espírito vai evoluindo até que ele alcance a condição de espírito puro. E a gente observa que essa consciência do espírito puro, das leis de Deus, foi desenvolvida ao longo do processo de milhares de anos e milhares de reencarnações, onde em cada nascimento um novo corpo, uma nova experiência no mundo físico, com acertos e erros, produzindo causas e efeitos para si. E hoje a gente vai ver então esse Código Penal da Vida Futura. O que ele diz para nós? O Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, particular, formular um código de fantasia. A sua lei, a lei divina, a lei da doutrina espírita, no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações dos fatos, pode resumir-se nos seguintes pontos. Então, eles vão mostrar para nós, dentro dessa lei de causa e efeito, as consequências que a alma tem dos seus atos cotidianos, das suas ações cotidianas, que nos observa e nos mostra sobre a vida futura da alma. Visto que estamos aqui hoje e que pensamos como será o meu futuro, devemos também termos consciência que a diversidade do mundo físico em que vivemos hoje demonstra que há muita diferença entre os seres, entre a sociedade. E por que essa diferença, se nós temos a compreensão de que Deus é soberanamente justo e bom? Por que se produziu essa diferença? O que causou essa divergência entre aquele que tem e aquele que não tem, aquele que pode ir e vir e aquele que caminha com limitações? Quais os motivos? Então, no dia de hoje, a doutrina diz que o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Então, se eu faço algo de bom, é porque existe em mim essa qualidade. Mas se eu tenho o hábito de agir de forma negativa, esta qualidade está em mim. Isso verifica o seguinte, que não é possível alguém que pratica atos bons com frequência, o fato de ele ter cometido uma falta em determinado momento não o torna ruim para sempre, mas que ele falhou em determinado ponto. E que aquele que age com maldade o tempo todo, o fato de ele ter executado algo de bom em determinado momento não o torna melhor eternamente. Ele precisa ser observado nos seus atos subsequentes para verificar se ele realmente vai manter aquela qualidade daquele ato que foi visível de bom. Porque pode ter sido somente um ato que ele teve em função de alguma circunstância que produziu um efeito bom, mas não implicando no seu ato uma mudança. Porque além do ato, antes do ato, existe o pensamento, existe a nossa intenção. Com qual pensamento, com qual intenção eu agi para que fosse produzido um ato bom?
foi premeditado, foi buscando convencer alguém de que eu tenho um comportamento diferente, ou verdadeiramente o meu ato condiz com a minha intenção, com o meu pensamento. Eles continuam dizendo que não fazer o bem, quando podemos fazer este bem, é, portanto, resultado de uma imperfeição que carregamos. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer, não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrena. E aí a gente pensa no seguinte: muitas vezes a gente se associa a uma atividade de auxílio ao próximo e não temos muito o que fazer em casa, estamos tranquilos, e aí nos associamos àquela atividade. E com qual objetivo? Uma ideia de que fazendo aquilo nós nos ficamos com Deus, de mostrar à sociedade que temos um comportamento bom. Porque muitas vezes as nossas atividades nas casas espíritas, como por exemplo, sofrem com a ausência de mão de obra. Por que essa ausência de mão de obra se as pessoas se comprometeram a estar ali, pois elas têm consciência de que fazendo bem ao outro, elas se tornam melhor? Seguindo, eles dizem que o resultado de uma imperfeição, que é do espírito, a gente verifica que para ele se tornar perfeito, ele precisa renascer muitas vezes. E essa imperfeição, ela depende do seu melhoramento através do conhecimento. Eles dizem que não fazer o bem, quando podemos, é, portanto, resultado de uma imperfeição. Qual a nossa disposição em fazer o bem àqueles que estão à nossa volta? Mas o mais importante é como fazer o bem àqueles que estão à nossa volta. E aí nós vamos por uma passagem que está no Evangelho, na parábola do bom samaritano, aonde um doutor da lei chega perto de Jesus e diz assim: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Qual o conhecimento da doutrina espírita e do Evangelho nós temos para poder fazer o bem? Porque só com o conhecimento é possível fazer o bem. Não há outro meio de fazer o bem se não conhecer os mecanismos de boa ação. E Jesus ainda pergunta: como interpretas esse conhecimento que está dentro do Evangelho e dentro da doutrina? E aí Emmanuel vem nos ajudar, porque ele nos diz que como devemos conseguir esse conhecimento. Porque não fazer o bem, quando podemos, é, portanto, o resultado de uma imperfeição que carregamos. E Emmanuel nos diz assim, ele diz que a educação confere discernimento. E aí, se a gente para observar a palavra, ela não tem tanto significado, inclusive ela é bem curta. Mas se valermos do dicionário, vamos compreender melhor o que ele quer dizer. Porque no dicionário a educação diz que é a ação ou efeito de educar, de aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais de alguém. Eu
utilizo dos livros para me orientar, para eu ter conhecimento das coisas, da lei. E no dicionário também diz que confere é o mesmo que concede, que dá. E discernimento é a aptidão para avaliar algo com sensatez e clareza, bom senso, capacidade para perceber a diferença entre o certo e o errado. Então nós vamos verificar que a pessoa que se instrui, a pessoa que se educa, que adquire conhecimento, esse conhecimento passa a dar a essa pessoa a capacidade de saber a diferença entre o certo e o errado. Aqui não significa que a pessoa é um ser bom. Só demonstra que o ser é instruído e que ele consegue saber a diferença entre o certo e o errado. E aí Emmanuel completa essa frase dizendo que, através dos ensinamentos da doutrina, o discernimento é a luz que nos ensina a fazer bem, todo bem que precisamos fazer. Então, Emmanuel nos mostra que é necessário buscar a educação, a instrução, para que, tendo da educação esse discernimento, essa capacidade de saber o que é certo e o que é errado, sermos capazes de fazer todo o bem que precisamos fazer. Então, quando dizemos ou quando se verifica que não fazer o bem quando podemos é, portanto, resultado de uma imperfeição, aqui nos mostra que quando podemos, significa que nós já temos a instrução e conhecemos o modo certo de fazer as coisas. Mas, mesmo conhecendo o modo certo de fazer as coisas, não o fazemos. E por isso há uma imperfeição, e essa imperfeição é fonte de sofrimento em que todo espírito deve sofrer. Porque além de muitas vezes fazer o mal, ele também deixa de fazer esse bem na vida terrestre. Nós nos ocupamos com os nossos afazeres particulares e esquecemos que existe uma sociedade à nossa volta que sofre e que cabe a nós, dentro do nosso conhecimento e sabedoria e disposição, aliviar esses sofrimentos da mesma forma que o Cristo nos deixou, quando ele diz: vinde a mim, vós que estáis aflitos, cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Também, Emmanuel nos observa dizendo que quem de algum modo não se empenha a benefício dos companheiros, apenas conhece as lições do alto, nos círculos da palavra. Muita gente espera o amor alheio a fim de amar, quando tal atitude somente significa dilação, adiamento nos empreendimentos santificantes que nos compete. Como no exemplo que eu observei sobre estarmos participando de uma atividade numa casa espírita, muitas vezes estamos ali e participamos daquela tarefa enquanto não temos algo de interessante para fazermos. Tanto que, muitas vezes, a casa tem dificuldade em realizar algumas atividades porque, quando da organização da atividade, tinha um determinado número de tarefeiros abraçados àquela tarefa. Mas, como Emmanuel nos observa, nos
associamos àquela atividade por um interesse mesquinho, por um interesse vão, por um interesse no qual não tínhamos muito o que fazer, pois no momento em que algo diferente surgiu para fazermos, a gente diz: hoje não posso ir, hoje estarei ausente, hoje tenho outra atividade, hoje tenho outro compromisso. E o espírita que busca conhecimento da doutrina, que se esclarece, ele compreende que há um trabalho reencarnatório no qual ele envolveu-se e que cabe a ele desenvolver essa tarefa. E quando Emmanuel diz que muita gente espera o amor alheio a fim de amar, nós nos associamos a uma atividade de ajuda ao outro com base nesse amor que alguém, vendo a necessidade dos outros, promove. E nós dizemos que vamos participar desse auxílio. E vamos observar que essa individualidade que criou o processo de auxílio muitas vezes faz o trabalho sozinho, porque aqueles que se associaram a ele, como diz Emmanuel, apenas conhece as lições do alto no círculo das palavras, mas não compreende ainda os empreendimentos santificantes que compete a ele. Voltando ao livro Céu e Inferno, diz que em virtude da lei do progresso, que dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, e aí a gente compreende que é através do estudo, da instrução e da prática diária, como de despojar-se do que tem de mal, como se desfazer daquilo que nós identificamos em nós que não é bom, e somente através da instrução é que somos capazes de perceber o que é certo e o que é errado, para podermos ir nos livrando desses atos ruins, conforme o esforço nosso e conforme a vontade que temos. Temos que o futuro é aberto a todos. Então o futuro vai ser feliz para aquele que hoje trabalhou no bem. E o futuro não será tão bom para aquele que hoje fez, mas não fez o bem. Lembrou de si, aproveitou a vida material, conforme nós vimos na segunda aula, em que se fala de que a nossa percepção das vidas futuras e dos prêmios futuros depende do nosso grau de evolução que temos. Quanto mais jovem o espírito, mais materializado é o seu futuro. Quanto mais jovem, quanto menos conhecimento tem o espírito da vida espiritual, mais materializado é aquilo que ele espera da vida futura. Deus não repudia nenhum de seus filhos. E aí a gente lembra a parábola do filho pródigo que, deixando o pai, lançando mão da herança em que ele pediu, se lança no mundo e depois de grandes lutas e dificuldades, ele sente a necessidade de voltar ao pai. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Antes, recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Então, conforme o esforço e a vontade própria do espírito para se desfazer do seu comportamento mau e se tornar uma alma boa.
E aí, muitas vezes, nós ouvimos, ou às vezes falamos, assim, a carne é fraca. Eu não dou conta ainda de resolver isso, eu não dou conta ainda de fazer aquilo. Eu quero fazer, mas o corpo me leva a fazer aquilo. A sensação que o corpo produz me causa esse tipo de comportamento. Então eles dizem que excusar-se, desculpar-se de seus erros por fraqueza da carne não passa de sofismo, de raciocínio vicioso para escapar à responsabilidade. E aí nós vamos ver essa imagem em que nós percebemos que o Espírito, ele não tem nada. Bom, meu espírito agora ele não quer movimentar. Então nós vamos ver que esse espírito, ele é que coordena, ele é que controla o corpo físico. Vamos perceber que o comportamento do ser humano depende da natureza do espírito que se encontra encarnado. Um espírito jovem, um espírito ignorante, num corpo físico, vai manifestar-se aquele ser humano com um comportamento vicioso. Mas não é o corpo que carrega o vício, é o espírito que, vendo, desejando, sentindo vontade, produz através do corpo a manifestação do seu desejo. E aí o corpo vai reagir conforme a natureza e o comportamento do espírito que o habita. Se o espírito é um espírito evoluído, de grau elevado de conhecimento, estando ele num corpo físico, ele não carrega vícios. Então, não é o corpo que produz o vício, mas o espírito com o seu interesse, com o seu esforço, com a sua vontade, é que produz no corpo o ato vicioso. A doutrina continua dizendo que a carne só é fraca porque o espírito que está junto àquele corpo físico é fraco, ou é um espírito jovem, ou é um espírito ignorante, sem instrução. Então é um espírito fraco, porque o que inverte a questão dizendo que a carne é fraca. Invertendo a questão, na realidade, é o espírito que é fraco, deixando ao espírito, a responsabilidade dos seus atos. Então, os hábitos ruins que temos, os vícios que temos, o comportamento negativo que temos, é nosso espírito. O corpo físico, devemos lembrar que ele é só um disfarce com que o espírito se utiliza para estar nesse mundo, lá na questão 738A do Livro dos Espíritos. E aí vamos observar que a carne, destituída de pensamento e vontade, porque o corpo físico não tem pensamento e nem vontade, quem tem o pensamento e a vontade é o espírito, não pode prevalecer sobre o espírito. A carne, ela não pode prevalecer sobre o espírito, porque é o espírito que habita o corpo físico e é o espírito que prevalece sobre o corpo físico, que é o ser pensante, o espírito, e de vontade própria. O espírito é quem dá à carne as qualidades correspondentes ao seu instinto, tal como o artista que imprime à obra material o cunho do seu gênio. Como exemplo, um vaso feito de barro, não é que o barro seja inteligente ou
tenha qualidades nobres, mas o ser que modelou aquele barro é que produz a obra, a natureza do seu gênio, da sua sabedoria e do seu conhecimento. A doutrina ainda diz que a alma ou o espírito sofre na vida espiritual, na vida futura, as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. E aí nós voltamos ao Emmanuel, que nos diz que a educação confere discernimento, mostrando para nós que aquele que se instrui, aquele que se educa, ele é capaz de fazer todo o bem que ele tem que fazer, que ele precisa fazer. E vamos observar que nós deixamos de fazer algo na vida física por duas circunstâncias que é da natureza do espírito, ou por ser um espírito jovem e que ainda não compreende o que nós já compreendemos, ou esse espírito, como o nosso caso, espíritas, tendo acesso à doutrina dos espíritos, tendo acesso ao conhecimento intelectual, não fazemos dele a utilização adequada para nos corrigirmos das nossas imperfeições corporais, dentro da vida corporal. Há os que dizem que mas não dá para se tornar anjo da noite para o dia. Isso é certo. Mas também não temos todo o conhecimento da formação de um anjo. Mas na vida corporal atual em que nos encontramos, cada um de nós, ao olhar para dentro de si, através das instruções que a doutrina nos oferece, pela educação que fazemos, nós temos a capacidade de saber a diferença entre o certo e o errado. E é exatamente essa imperfeição que passamos a conhecer através da instrução que, não corrigindo na vida corporal, sofreremos na vida futura. O seu estado, feliz ou desgraçado, é próprio ao grau de pureza ou impureza. E aí vamos perceber que, quando estamos na vida futura, quando estamos no mundo espiritual, após o nosso desencarne, e dentro dessa felicidade ou infelicidade nossa, a doutrina nos diz que, quando o espírito volta à vida anterior, diante dos seus olhos se lhe estende toda a vida pretérita, todo o seu passado, vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar. Escolhe provas análogas, iguais, as de que não soube aproveitar, e ou lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento. Então, conforme o Emmanuel nos fala, quando ele diz que a educação confere discernimento, ao estudarmos a doutrina espírita, vamos nos deparar com esse conhecimento, com essa informação, dizendo que nós escolhemos as provas as quais desejamos experimentar para corrigir o nosso passado, ou escolhemos lutas ou dificuldades para nos aprimorarmos. Diante desse conhecimento, temos à nossa frente
o livre-arbítrio, a liberdade de escolher se vamos atuar de uma forma ou de outra. O nosso modo de agir, neste momento, é uma causa que produzirá um efeito na vida futura. E essa vida futura pode ser no segundo seguinte, no ano seguinte ou na existência seguinte. Voltando ao céu e inferno, eles dizem que, sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação nossa, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. E eles ainda dizem que, mesmo para os mais perversos, quando adquire a compreensão de que ele precisa mudar de postura, aquele ato seu, por isso constitui tais ação, mesmo desse perverso, um começo de progresso. Então, quando alguém faz algo e que esse alguém não é bom, nós não temos como avaliar se ele mudou de postura, mas Deus avalia, como Deus sendo justo e bom, rigorosamente a sua justiça avalia se o ato dele foi um ato espontâneo de melhoramento ou um ato calculado para tirar proveito da situação. E então, como é Deus que avalia isso, mesmo sendo este indivíduo mau, se a ação dele foi constituída de bom pensamento, rigorosamente é considerado esse ato dele em favor de si próprio. Dependente do sofrimento da perfeição, só existe o sofrimento se existe a imperfeição, também dependente o gozo ou a felicidade da perfeição. Se existe a perfeição, há o gozo, há a felicidade. A alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito, tanto faz encarnado quanto desencarnado. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente, onde houver almas felizes. Qual o nosso esforço diário para que tenhamos um céu no qual estejamos integrados a Ele, onde quer que estejamos? Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes existências, porque todas as existências são solidárias. O que eu experimento hoje de dificuldade, de luta, é consequência de escolhas minhas da existência passada. Então, essa existência de hoje, ela está vinculada, ela é solidária à minha existência passada, bem como o meu futuro depende daquilo que eu faço hoje, das escolhas que eu tenho hoje e dos atos que eu pratico hoje. Hoje, cada ato meu é uma causa. No minuto seguinte, no ano seguinte, ou a reencarnação, eu me depararei com o efeito daquilo que faço no dia de hoje. Aquele que se fica numa existência, aquele que errou e trabalhou para corrigir, não terá necessidade de pagar segunda vez uma outra existência.
O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corporal, as dificuldades que experimentamos aqui, são oriundas, têm a origem nas nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente existência ou em existências passadas. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corporal, pela dificuldade que eu carrego, pode julgar-se a natureza das faltas cometidas em anteriores existências e das imperfeições que as originaram. E aí a gente volta naquela questão 393 do Livro dos Espíritos, que diz que quando o espírito está no mundo espiritual, ele vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, e também ele verifica como teria evitado essas faltas. E aí, buscando nova existência, ele escolhe provas que são equivalentes àquelas em que ele errou. Então, se no passado ele teve uma vida financeira difícil, ele pode escolher nessa existência uma vida financeira difícil, ou uma vida financeira abastada, ou ele pode fazer lutas apropriadas ao seu adiantamento, que não necessariamente tem uma característica com a existência passada, mas aquela circunstância o permite auxiliar na evolução. Então, na existência passada, ele foi pobre. Nessa existência, ele não terá nenhuma dificuldade financeira. A sua dificuldade será de administração ou será de comando. Ele viverá sob o comando de alguém que imporá a ele algumas dificuldades a qual ele entende e auxilia ele na sua evolução. Então, seguindo o nosso caminho, a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito, que é quando o espírito sai bebê das mãos de Deus e, através das múltiplas reencarnações, ele alcança a perfeição. Instrução, reencarnação, erros e acertos. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação do gozo, da felicidade, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo, é fonte de felicidade e atenuante de sofrimentos. E aí, a gente indo para o final da nossa colocação, para depois a gente abrir para as perguntas, não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de gozo. A soma das penas é, assim, proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos, como a soma das felicidades, proporcionada à das qualidades. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4. E quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais do que metade, ou um quarto, 2,5, menos sofrerá. De todo extintas, então a alma será perfeitamente feliz. Também na terra, quem tem muitas moléstias
sofre mais do que quem tenha apenas uma ou nenhuma moléstia. Pela mesma razão, a alma que possui 10 perfeições tem mais gozos, tem mais felicidade do que outra, menos rica de boas qualidades. Então, a doutrina finaliza dizendo que ninguém jamais imaginou que as almas, depois da morte, ninguém, antes da doutrina espírita nos oferecer esse conhecimento, jamais imaginou que depois da morte se encontrariam em tais ou quais condições. São elas, essas mesmas almas que, partidas da Terra, que já se encontram no mundo espiritual, que nos vêm hoje iniciar nos mistérios da vida futura, nos contar o que é a vida futura, pois elas nos contam como elas viveram aqui e qual a consequência que elas têm na vida futura. Descrever-nos sua situação feliz ou desgraçada, as impressões, a transformação pela morte do corpo, completando, em uma palavra, os ensinamentos do Cristo sobre este ponto. Bem-aventurado os aflitos, pois serão consolados. Fazei ao outro que gostaria que vos fosse feito. Não julgais, para não serdes julgados. A cada um segundo as suas obras. Aquele que fere com a espada será ferido. O amor cobre uma multidão de pecados. Então a doutrina espírita nos traz, complementando esses ensinamentos do Cristo, através dos espíritos que viveram na Terra como nós hoje, e que vêm ao nosso encontro nos relatar quais são as condições deles nesse futuro. Preciso é afirmar que se não trata, neste caso, das revelações de um só Espírito. Não foi só um Espírito e não é só um Espírito que traz essas informações, o qual poderia ver as coisas de um ponto de vista, sob um aspecto ainda dominado por terrenos prejuízos. E esses acontecimentos, esses pontos, tampouco se trata de uma revelação feita exclusivamente a um indivíduo que pudesse deixar-se levar pelas aparências ou de uma visão estática suscetível de ilusões e não passando muitas vezes de reflexo de uma imaginação exaltada. Também não são poucos os espíritos que nos falam, e eles lançam mão de milhares de médiuns que recebem essas mensagens. Trata-se, sim, de inúmeros exemplos fornecidos por espíritos de todas as categorias que estão no mundo espiritual, desde os mais elevados aos mais inferiores da escala, por intermédio de outros tantos auxiliares, que são os médiuns, disseminados pelo mundo, de sorte que a revelação que os Espíritos nos trazem deixa de ser privilégio de alguém, pois todos podem prová-la, todos podem conhecê-la, todos podem pesquisá-la, observando-a, sem obrigar-se à crença pela crença de outro. Todos podem fazer isso independente da crença e independente de estar dentro de um campo religioso. Como Emmanuel nos observa, ele nos diz que
A educação confere discernimento. E aquele que busca o conhecimento, ele adquire a capacidade de observação, análise e compreensão, independente de religião, e passa a conhecer o que uma ciência pode oferecer ao aluno que estuda. E então nós chegamos ao fim da nossa colocação, trazendo esses 10 princípios, esses 10 códigos da lei penal. Então agora eu abro para perguntas ou observações que alguém possa ter e nos trazer. Bom, deixa eu ver o que nós temos aqui. Nós temos aqui o Reginaldo Abreu, a Ana Maria, nós temos aqui o Edilson, Viviane, Rosana. Vamos ver aqui, Alessandra Mesquita, Gorete, deixa eu ver aqui, Alessandra Mesquita. Serviu muito para mim, muitas vezes me comprometo e não cumpro com as minhas coisas. Quando nós estamos falando de estarmos participando de uma atividade e deixamos aquela atividade em detrimento de uma diversão, muitas vezes nos comprometemos junto a nós e Deus, porque aquele ato que deixamos de fazer, ele não é prejudicado pela nossa ausência, porque outro substituirá-nos com condições para atender aquela necessidade. Nós é que perdemos a oportunidade de utilizar aquele material didático para nos aprimorarmos. Raquel Lopes, misericórdia, isso me caiu como uma luva no meu dia a dia. Como diz o Emmanuel, Raquel, o estudo nos auxilia. Estarmos em grupo, participando de estudo, nos ajuda muito, pois as ideias vêm, um complementa aquela informação lida e se torna mais objetivo, mais claro os ensinamentos que a doutrina nos oferece. Ana, deixa eu ver o que ela diz aqui. Que bom que, tendo agora essa percepção, você proporcionará a você mesmo maior oportunidade de melhoria neste ponto. Conhecimento confere discernimento. Vamos ver aqui. Alessandra. Sim, foi muito bom ouvir a verdade com tal carinho e firmeza. Agradeçamos aos Espíritos por essa clareza de palavras que eles nos trazem. A questão 258 diz que quando na erraticidade, antes de começar uma nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena. Então, o espírito escolhe a natureza e o gênero das suas provações, como a gente viu também na questão 393. E a 264, como a Ana observa, que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer. Então ele escolhe de acordo com a natureza das suas faltas as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Então a gente verifica que no Livro dos Espíritos nós temos um conjunto de perguntas que vão complementando a nossa instrução. 258, 393, 264, e aí é onde o Emmanuel procura insistir conosco, dizendo que a educação confere discernimento. Quanto mais buscamos estudar, maior esclarecimento temos. E a Ana ainda diz que é indispensável a cada um esforço próprio do estudo mediante cultivo e aplicação da doutrina em toda a intimidade da sua vida. E isso está no Consolador, escrito por Emmanuel, na questão 364.
Então, fica para nós a tarefa de nos aprimorarmos. E à medida em que fazemos isso, ganhamos passos, ganhamos degraus na nossa evolução. Bom, o nosso tempo chegou ao fim. Vejo que não tem mais nenhuma observação no comentário. Então, eu vou dar prosseguimento para a nossa prece, mas antes, observo que na próxima semana, no dia 9 de junho, nesse mesmo horário, terça-feira, 20 horas e 30 minutos, aqui na Fraternidade Espírita Mundo Luz, daremos continuidade ao Código Penal da Vida Futura, do 11º ao 23º. Eu fico agradecido a todos pela companhia. Aguardo na próxima terça-feira o nosso encontro. Nós vamos fazer agora a nossa prece de encerramento e fazendo a seguinte observação. Os mentores da Fraternidade Espírita Mundo Luz nos observam que não só durante o estudo, mas também após a nossa prece, aqueles 2 minutinhos após a prece, eles buscam nos dar passes que nos auxilia e nos alivia o congestionamento de energias negativas que temos armazenado em nós. Então, eles potencializam os nossos recursos espirituais para que possamos desfazer dessas energias e ir melhorando a nossa condição. Então, após a nossa prece, eu deixarei a música por mais uns 2 minutinhos para que cada um de nós, concentrado na prece, no equilíbrio mental, possa receber esse amparo e esse auxílio da espiritualidade amiga. Agradeço a todos a companhia. Então vamos para a nossa oração final. Que possamos fechar os nossos olhos, aproveitando essa oportunidade de equilíbrio e de mente elevada, pois estamos finalizando um estudo no qual, neste momento, deixamos por um certo tempo as nossas preocupações e os nossos afazeres. Isso faz com que a nossa mente se elevando o pensamento, ficamos mais próximos do mundo espiritual, dos bons espíritos, da fraternidade mais harmoniosa. E é nessa oportunidade que tiramos melhor proveito, pois estamos mais expostos ao mundo espiritual do que quando estamos concentrados e preocupados com os nossos afazeres. Que possamos aproveitar essa oportunidade de equilíbrio e de paz e irradiarmos também de nós aqueles benefícios fluídicos que, dado ao nosso trabalho de melhoria, produzimos ao longo dos nossos dias e possamos dispersar aquilo que temos de bom e que excede as nossas necessidades espirituais e cedê-las ao mundo espiritual em favor daqueles que sofrem nos abrigos, nos asilos, nos leitos, nas ruas, na intimidade da consciência deste que, não compreendendo a vida espiritual, sofrem angustiado com o momento de hoje, com o dia de amanhã, sem uma esperança, pois ainda não compreende a Deus e aos bons espíritos que nos auxiliam nessa trajetória evolutiva. Que Deus, que abençoa a todos, independente das condições que temos, possamos nós abrir mente e coração em favor de nós mesmos, pois à medida em que nos tornamos melhor, necessariamente produzimos um efeito positivo à nossa volta
auxiliando aqueles que estão à nossa volta pela nossa melhoria cotidiana. Que Deus possa estar conosco nos momentos seguintes também. Obrigado a todos, tenhamos uma boa noite e deixarei por alguns instantes a música tocando para que possamos meditar e aguardar este passe fraterno que receberemos. Abraço a todos, até a próxima terça-feira.